Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como a gente tem na programação, né? Dessa vez, essa semana é um caso criminal. Espero que vocês gostem do caso escolhido para trazer aqui no vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo com quem vocês sabem que gosta e se interessa por esse tipo de conteúdo. Se você não se interessar por esse tipo de conteúdo, eu convido você a assistir outro tipo de conteúdo que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards vídeos sugeridos pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Vamos rodar a vinheta e a gente começa o caso de hoje. Imagine um serial killer tão organizado a ponto de esconder kits com armas e ferramentas do crime em diversos estados, anos antes mesmo de escolher suas vítimas. Ele não queria fama nem padrão. Ele queria perfeição no caos. A gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos que Israel Keyes, um dos assassinos mais meticulosos da história moderna dos Estados Unidos. Vamos contextualizar pra vocês aqui quem foi Israel Keyes. Ele foi um garoto nascido em Utah, nos Estados Unidos, no dia 7 de janeiro de 1978. Ele cresceu numa família extremamente religiosa e ele cresceu isolado ali, né? A família dele vivia isolada. Ele, desde muito pequeno, fazia coisas estranhas, como, por exemplo, torturar animais. E ele já apresentava um lado muito sombrio desde muito pequenininho, desde muito jovem, né? Só que ninguém imaginava o quão longe esse lado poderia levar ele. Aqui eu acho que a gente entra num ponto importante de alguns outros casos, né, que tem características semelhantes. Por exemplo, do Richard Chase, ele apresentava várias características estranhas e perturbadoras desde a infância, e inclusive faziam parte da tríade do McDonald, né, então algumas coisas que ele fazia se encaixavam dentro da tríade. Aqui a gente vai ter a parte da tortura de animais, que é uma das características da tríade do McDonald. Mas no caso, esse indivíduo aqui, o Israel, ele não tem outras características. Então não poderia ser diagnosticado e laudado, né, enfim, como psicopata. Porque essa tríade, ela tem relação com psicopatia, enfim, né. E aí o Richard, ele se encaixava, porque ele tinha a parte da tortura de animais e a parte de defecar e urinar nas casas que ele roubava. Então ele tinha duas características da tríade. Então ele era considerado um psicopata, né. E aqui a gente não tem um laudo e um diagnóstico, enfim, fechado, a gente não pode também, porque não temos laudos que comprovem nada, né, mental, nada de sanidade mental, nenhuma doença, nenhum transtorno. A gente tem apenas situações que nos levam a acreditar que ele tinha alguma coisa que levou ele a fazer isso. Mas nada que justifique os crimes cometidos, né? Lembrando que crime não tem justificativa, né? Ele fez porque fez. Fez porque é mal, fez porque se corrompeu, fez por algum motivo, fez por oportunidade, porque tava com vontade de matar e encontrou alguém. Então, assim, não tem nada que justifique um crime, né? Crime é crime. Um adendo aqui. Eu acho que se eles tivessem sido parados ali desde pequeno, ali na infância, por conta das características perturbadoras, se eles tivessem sido levados para diagnóstico, para poder tratar, para tentar minimizar essas situações, essas coisas que aconteceu com eles, para que eles não utilizassem pessoas como vítimas, para que eles não externalizassem a raiva dessa forma, matando, destruindo, maltratando, torturando. Eu acho que deveria ter isso, né, um diagnóstico. Só que, claro, antigamente a gente tá falando, né, e a gente não tinha uma medicina tão avançada quanto é hoje em dia. Medicina, psicologia, a gente não tinha os avanços que a gente tem hoje. Então eu acredito que era muito difícil também para ter um diagnóstico, porque os recursos eram limitados. Então isso seria diferente nos dias de hoje, mas eu acredito que teria feito diferença, porque, por exemplo, um pai, uma mãe perceber uma característica estranha, diferente, perturbadora, poderia fazer eles irem atrás de um tratamento, por exemplo, pro filho, para que o filho dele não fizesse vítimas, né? Porque se ele tem alguma doença, algum transtorno, realmente ele também acaba sendo vítima, mas a doença dele e o transtorno não justifica o crime, não justifica que ele tenha direito de tirar a vida de alguém. Vamos falar sobre o modus operandi do Israel. Ele não tinha basicamente um modus operandi, porque ele não seguia padrão de vítimas e nem de morte, né, nem de assassinato. Ele simplesmente matava homens e mulheres de várias faixas etárias, e ele também escondeu os kits de crime ali dele por diversos estados. Ele viajou para esses estados onde ele escondeu, né? Disse que ele escondeu por cerca de 30 locais, e ele viajou para esses lugares para cometer os crimes. Nesses kits de crime ali continha arma, dinheiro, ácido e cordas. Diz também que ele não gostava muito de usar tecnologia, então ele não pesquisava nada sobre a vítima nem nada, ele escolhia aleatoriamente. Ele roubava carros e ele preferia usar o dinheiro em espécie também.
Ele dizia que não era sobre a vítima, e sim sobre o controle. Em 2 de fevereiro de 2012 vai acontecer a queda dele ali, porque ele vai sequestrar Samantha Koenig, que era atendente de um café no Alasca. E aí ele sequestra ela então, leva ela pra casa, ele tira a vida dela, mas ele forja fotos, fingindo que ela tá bem, pra mandar pra família, enfim, com o intuito de pedir resgate. Então ele faz tudo isso, mas ela já tava morta, obviamente, né, porque ele queria realmente assassinar. Ele mata ela e ele congela o corpo. E ele só queria o resgate, né, ele queria o dinheiro. Quantas vítimas ele fez, então? É dito pela FBI que acredita-se que tenha sido muito mais que 11 vítimas, porque 11 vítimas são o que se tem informação, né, que se tem documentado. É dito que alguns kits do crime ainda estão sendo procurados, né, ficaram enterrados e não foram encontrados ainda. E ele também agia da seguinte forma, ele enterrava os kits do crime nos locais onde pretendia fazer as vítimas, viajava pra lá, né, quando fosse cometer o crime, desenterrava o kit e cometia o crime. O perfil psicológico dele seria altamente inteligente, sem remorso e metódico. Ele tratava as ações dele ali como um jogo de perfeição e controle. É dito que até hoje devem haver vestígios de vários crimes cometidos por ele pelas estradas dos Estados Unidos, mas que não foram descobertos e não foram associados a ele. E ele também cometia isso tudo por diversão, né? Ele não queria ser visto, nem famoso, nem conhecido, ele queria ser apenas temido, porque para ele o mal era apenas um passatempo. Case foi cruel até nos mínimos detalhes. Manteve a aparência de que Samantha estava viva, mesmo depois de ter sido morta. A prisão e o mistério não resolvido. Ele foi pego usando o cartão da Samantha em outro estado. Durante o interrogatório, ele confessou ao menos 11 assassinatos. Os detalhes permanecem em segredo. Não quis divulgar os nomes das vítimas para não dar paz às famílias. Em 2012, ele se suicidou na prisão, deixando uma carta criptografada e desenhos macabros. Nos interrogatórios, é dito que foi visto a carta não tinha confissões, apenas poesia caótica e referências demoníacas. Havia desenhos de caveiras, também como se estivesse zombando das vítimas e da justiça. Outro caso que ele é fortemente suspeito de ter cometido, além do da Samantha, que foi em 2012, foi o de Bill e Lorraine Currier, ocorrido em 2011. Se trata de um casal sequestrado em Vermont, mortos em uma casa abandonada. Vou montar uma linha do tempo, vou deixar ela aqui para vocês na tela e eu vou descrever. Então a gente vai ter em 1997 a primeira vítima não identificada, provavelmente foi em Washington. Ele sugeriu ter matado uma pessoa e jogou o corpo em um lago. Já em 2001, foi um crime que não foi confirmado, foi mencionada por ele outras vítimas, mas sem detalhes. O FBI suspeita de novos assassinatos. Em 2006, foi o enterro do kit do crime. Ele escondeu um dos seus murder kits no Alasca, contendo cordas, armas, ácido, entre outros, que seria usado anos depois. Em 2009, ele fez viagens para matar. Ele começou a viajar para poder cometer crimes. Viajou por vários estados para cometer crimes de forma aleatória, sem padrão de vítima. Em 2011, teve o assassinato de Bill e Lorraine Currier, em Vermont. Ele sequestrou o casal aleatoriamente e matou eles em uma casa abandonada. O caso só foi ligado a ele após a sua prisão. E em 2012, o caso da Samantha Koenig, no Alasca, que ela foi sequestrada do seu trabalho, mantida em cativeiro, assassinada em uma falsa negociação de resgate. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei ele aqui pra vocês. Deixem sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, aqui embaixo nos comentários. Comentem o que acharam do vídeo, compartilhem com quem gosta desse tipo de assunto. E não esqueçam de deixar o like. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!